Então, olá pessoal, aqui a gente está em mais uma gravação de um podcast da Ponto Crítico Academy. A Ponto Crítico Academy é um grupo de amigos voltados para a divulgação de notícias científicas de boa qualidade, baseada em evidências, sem viés de qualquer natureza, em que nós chamamos alguns convidados que têm uma interface muito grande com o paciente crítico, seja ele na emergência, na unidade de internação ou na UTI, e esses convidados vão falar um pouco sobre esses aspectos na condução do paciente grave. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo o André Bon, que é um grande amigo, um egresso também do Fundão, então vou deixar o André se apresentar. Oi, André, fale seus predicados. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho sobre infectologia e o paciente crítico. Bom, eu sou médico infectologista, sou médico formado pela UFRJ, infectologista também pela UFRJ, e gosto de dizer que eu sou infectologista geral, né? Porque eu brinco lá no Hospital Universitário de Brasília que eu jogo nas 11, né? Eu faço controle de infecção, faço infecção em transplante, faço ambulatório geral de infectologia. Medicina tropical. Um pouquinho de medicina Agora, tropical, febre amarela, eletro. imunização, febre amarela, né? Já trabalhei em terapia intensiva exclusivamente de infectologia, quando eu estava no Rio de Janeiro ainda. Trabalhei no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, na terapia intensiva de lá. Então, Lugar já light. fiz um pouco... Light. Onde você vê infectologia de verdade, né, meu amigo? É. Leptospirose, febre amarela, Tétano. tétano, meningococcemia, meningite de todas as formas. Então, eu gosto de me ver como um infectologista geral, né? E acho que atuo em quase todas essas áreas hoje ainda. Apesar da nossa maior interface aqui nessa conversa ser relacionado à infectologia hospitalar, né? Que hoje, na verdade, consome a maior parte do meu tempo, seja na rede privada ou na rede pública. O que eu mais faço hoje é infectologia hospitalar, discutindo o paciente crítico, apesar de ainda atuar atendendo paciente no meu consultório e nos ambulatórios do hospital universitário, né? Então, Legal, legal. André, sem dúvida, é uma pessoa com múltiplas personalidades, atuando em várias frentes, mas em todas que atua, até onde eu conheço, muito sucesso, pessoa super respeitada. André, antes da gente chegar propriamente na UTI, porque esse tema tem uma interface muito grande com a terapia intensiva, eu queria que você falasse um pouco sobre o risco da evolução dos germes multiresistentes do ponto de vista mundial e também no Brasil, e o quanto isso é preocupante ou se isso é lenda urbana, se a gente deve se preocupar com isso, porque as previsões são um pouco catastróficas. É verdade? É vero? Ou é exagero de fake news? é absolutamente verdade. Assim, eu vou pegar o ponto final e vou destrinchar ele para trás. Existe uma estimativa, teve uma série lançada na Lancet só falando sobre resistência antimicrobiana e o forecast disso para o futuro. Qualquer um que acessar agora aí a página da Organização Mundial de Saúde vai ver que essa é a referência deles para falar sobre o futuro da resistência antimicrobiana. Legal. E a estimativa para 2050... daqui a 25 anos, gente, 2050, 25 anos está batendo na porta, né? É. Bug do milênio parece que foi ontem, né? Quando a gente estava discutindo sobre o bug do milênio. Então, o forecast para 2050, a expectativa de que infecções multiresistentes, e aí são só as infecções multiresistentes, estou falando de todas as infecções, só por germes multiresistentes, em 2050 vão matar direta e indiretamente mais gente do que o câncer. Nossa. Então, pensa nessa loucura, né? Vai ser uma das principais causas de óbito no mundo, infecções por germes multiresistentes. Então, isso mostra a importância desse assunto de uma forma geral para a medicina e para a população, e pensando inclusive na saúde como One Health, né? Porque essa é a causa, tem causas diretas relacionadas à multiresistência. Nessa mesma publicação, você consegue ver que de 1990 para cá,
teve uma mudança importante da incidência de germes multiresistentes nos pacientes de uma forma geral. A primeira e grosseira mudança é o aumento da incidência de germes multiresistentes nas infecções de uma forma geral no mundo todo. Aham. Então, o aumento absoluto, o aumento por 100 mil pacientes e por aí vai. Uhum. E a outra coisa é a mudança do perfil epidemiológico. Se a gente via na década de 90, né, na década de 1990, um perfil de multiresistência maior na população jovem, por volta abaixo de 5 anos de idade, isso tem um shift importante nas últimas décadas dos anos 2000 agora, com maior incidência de resistência bacteriana na população mais idosa, denotando o que a gente convive aqui todos os dias, que é pacientes idosos, internados, acamados, com uso de múltiplos esquemas antimicrobianos, eventualmente com indicação, mas tantas outras vezes sem indicação, e o impacto disso nos desfechos, nas internações prolongadas, nas infecções multiresistentes, nas infecções horizontais, na transmissão horizontal de germes multiresistentes nos hospitais. Então, tem uma mudança importante, o futuro é preocupante, mas tem ações que a gente pode fazer hoje para mudar esse futuro. Se a gente sabe que o futuro tem um problema, a gente pode começar a agir agora para isso não acontecer. E quais seriam essas ações? Bom, primeiro, quais as causas disso estar descontrolado dessa forma e quais seriam as ações para evitar que a gente chegue nesse cenário catastrófico? Cara, isso é um cenário super complexo, né? Para a gente falar hoje sobre multiresistência e resistência bacteriana e resistência fúngica também, então se a gente for falar de Candida auris, por exemplo, a gente precisa enxergar um contexto de One Health. Então, a gente está conversando aqui, a gente vai falar sobre terapia intensiva e uso racional ou, por vezes, irracional de antimicrobianos, e isso afeta diretamente naquele nosso microambiente. Mas uso desenfreado e restrito de antimicrobianos na agropecuária, na avicultura, tem um impacto importante no desenvolvimento de multiresistência e circulação de germes multiresistentes. Despejo de esgoto inadequado, sem tratamento adequado, seja de hospitais ou de várias outras unidades, também causam desenvolvimento de multiresistência na comunidade. A ausência de acesso, e aí isso é um tópico super interessante também, a gente está falando aqui sobre germes multiresistentes e como a gente vai tratar e desenvolvimento de antimicrobianos no futuro, e a gente não fala sobre, ok, precisamos desenvolver antimicrobianos, mas as pessoas estão tendo acesso a esses antimicrobianos para tratamento? Tem lugares que estão usando antimicrobianos como se estivesse vivendo na década de 80, da década de 90, né, há 30, 35 anos atrás, desenvolvendo mais resistência, sem capacidade de tratar adequadamente os pacientes. Então, isso também tem um impacto direto na população. Saneamento básico, imunização. Imunização é um fator extremamente importante, e cobertura vacinal extremamente importante para a redução de resistência bacteriana. O André está viajando, né? O que eu vacinar para a Covid tem a ver com isso? Bom, primeiro que não é só especificamente vacinar para a Covid ou uma doença especificamente. Mas só para falar de Covid, por exemplo, se você vacina contra a Covid, o paciente tem menos doença, interna menos no hospital, faz menos pneumonia, tem menos complicação. A gente sabe muito bem disso. E não fica com aquela confusão se é uma pneumonia bacteriana, que já vai começar um antibiótico. Vai começar um antibiótico. E aí esse não vai melhorar porque é viral. Isso. E aí vai para um antibiótico mais potente. Mas tem outras coisas, por exemplo. A gente tem vacina antipneumocócica. Tem. A vacina antipneumocócica é um fator importantíssimo para evitar infecção por cepas de pneumococo, Streptococcus pneumoniae, multiresistentes. No Brasil, a principal causa de meningite pneumocócica é uma cepa chamada 19A, e a cepa 19A é também a que tem mais resistência. Essa cepa, ela está contida nas vacinas pneumo 13, 15 e 20. Então, você vê que loucura, né? Que vacina tem a ver com multiresistência e evitar a infecção multiresistente? Tá aí, ó. Você tem uma vacina que tem a principal cepa causadora de infecção resistente de pneumococo. Extremamente prevalente nas pneumonias que chegam para a gente. Pneumonia, só para lembrar, a principal CID de internação nas UTIs, é o CID clínico.
disparado, é a principal infecção que nós temos, a sepse pulmonar e a pneumonia por pneumococo é muito, muito incidente. Uma outra coisa, se você me permite acrescentar para ajudar, o diagnóstico mais precoce e assertivo. E aí a gente tem agora os testes moleculares, que quando podem ser feitos, eles podem estreitar bastante o espectro antimicrobiano e a gente evitar de usar um antibiótico de largo espectro, ajustando. Seguindo, na terapia intensiva, o que nós podemos, na terapia intensiva, fazer de forma consciente para evitar isso? A minha impressão, né, a gente queima muito a largada, de forma geral, né? Então, a gente trabalha junto, a gente tem a mesma cabeça, então... para os mais jovens e até às vezes não tão jovens assim, existe uma ideia geral errada de que o paciente grave precisa de um antibiótico de amplo espectro. E eu costumo dizer que a doença infecciosa que eu mais temo é uma meningococcemia, e a gente não trata com um antibiótico de amplo espectro. Muito pelo contrário, uma vez detectado, ceftriaxona vai muito bem e na maioria das vezes é o que resolve. É uma doença que eu já vi pacientes, quando você desconfia, em 18 horas, 24 horas o paciente morre. Então, a gravidade não está associada ao espectro. Não é porque o paciente está com noradrenalina que ele precisa de Merivanco, né? Então, você podia destrinchar um pouquinho melhor isso daí? Então, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é virulência, outra coisa é resistência. Perfeito. Então, existem infecções comunitárias por germes multissensíveis que são gravíssimas. A gente pode citar alguns exemplos aqui. Você citou meningococcemia, né? Meningococo, tem meningococo, se você gritar do lado dele, penicilina, ele morre, né? Não precisa nem de uma dose tão alta. Mas é uma doença extremamente grave que evolui rapidamente. O próprio pneumococo que a gente falou aqui, mas que a resistência vai aumentando cada vez mais, Streptococcus pyogenes, para falar uma doença que está na moda agora. Infecção invasiva por Streptopiógenes é gravíssimo, evolui super rápido, causa instabilidade hemodinâmica gravíssima. E é infrequente você ver um Streptopiógenes que seja resistente à penicilina. É muito infrequente. Você mata com ampicilina, da ampicilina. Amoxicilina oral, né? Se o paciente não estiver grave, mata o bicho. Então, resistência não tem a ver com gravidade. Por outro lado, o que a gente costuma ver, as pessoas são enviesadas a ver o paciente grave na terapia intensiva. Então, ele está internado lá há 1 mês, e aí fez um choque séptico internado há 1 mês. O fator de risco dele, ele está grave por conta da infecção, mas a resistência não é a gravidade, né? A resistência é o tempo que ele passou internado, os antibióticos que ele fez, a invasão que ele teve. Esses são os fatores de risco para desenvolvimento de cepas resistentes. Exatamente, de multiresistência. Então, você vai pensar em germe multiresistente no paciente que tem tempo prolongado de internação, que fez uso prévio de antibiótico, tem múltiplas invasões, nos pacientes que têm contato com serviços de saúde de uma forma geral. É nesse contexto que você vai pensar em multiresistência. Não por causa da gravidade. Óbvio que se o paciente está grave, né, a gente não quer que esse paciente... a gente tem menos margem para errar naquele caso, e a gente tende, em algumas ocasiões, a fazer um espectro mais amplo. Mas lembra, espectro amplo, ampicilina com sulbactam, amoxicilina com clavulanato é um antibiótico de espectro amplo. Pega gram-positivos, gram-negativos, anaeróbios. Ele não tem espectro muito bom para multiresistência, mas ele tem espectro amplo. Ele pega uma gama muito grande de patógenos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Gravidade não virulência não é igual a resistência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa extremamente importante que você falou aqui, eu queria só voltar puxar esse gancho aqui para a gente falar nisso, para a gente lidar com infecção, para a gente lidar com multiresistência de uma forma geral, a gente precisa de diagnóstico definitivo. Isso é extremamente importante. Por que eu falo isso? A gente só consegue tratar uma doença em medicina,
qualquer área da medicina se a gente der nome para a doença. Uhum. Então, uma infecção só é tratada se ela tem nome. Então, Sítio, né? Mas quando você dá um Importantíssimo. nome para ela, você determina qual é o sítio de infecção, quais são os patógenos mais prevalentes, qual é a probabilidade de resistência. Então, você virar e falar, não, esse paciente está com uma infecção, opa, não, mas é uma infecção bacteriana. Ah, que maravilha, né? Então, Estamos caminhando. é um streptopneumônia, é um MRSA, é um Staphylococcus aureus sensível, é uma E. coli, e esse bicho tá onde? Ele tá no cérebro, ele tá no pulmão, ele tá na urina, ele tá na pele. Então, você saber qual é o nome da doença direciona você para qual é o patógeno mais provável, qual é a probabilidade de resistência ali. Uhum. Então, dar um nome... A microbiota daquele local que você está trabalhando. Exatamente. Então, e isso daí, desculpa só interromper, claro. É muito importante quando a gente vai estudar, o canal ele é muito voltado para internos, residentes. Quando a gente vai estudar, a gente geralmente estuda na literatura norte-americana, né? Que tem perfis microbiológicos muito diversos do nosso. Muito diferente. Então, por exemplo, o Staphylococcus é endemicamente resistente em creches, né? Então, não precisa... Tem muito MRSA. Muito MRSA. Então, você começa com... Vai ler um artigo, já começa de cara, enquanto a gente não cobre MRSA, começa-se de cara com vancomicina num artigo de literatura norte-americana, quando a gente não precisa. E lembrando também que, de vez em quando, vem uma pessoa um pouco mais preocupada e tal, mas eu preciso cobrir MARSA. Não, desculpa, eu preciso cobrir gram-positivo. Então, a maioria aliás, quase todos os beta-lactâmicos cobrem bem gram-positivos. Eles não vão cobrir bem MRSA. Então, a gente tem que entender muito bem sobre a microbiologia e os antibióticos com a sua respectiva farmacologia, com PKPD, que você adora, e você inclusive dá na residência aula para os meninos, o que a gente vai fazer, né? Porque senão a gente vai errar feio e vai falar errado também. Então, eu posso desenvolve. dar vários exemplos disso para você. Então, para pegar o exemplo do MRSA, né? Bom, a epidemiologia regional muda muito. Então, aqui é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio, que é diferente, né? Para MRSA especificamente. Então, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, resistente à oxa, que é o que a gente usa aqui. Muda muito regionalmente. E de país para país, então... Então, você imagina assim... A gente vê na literatura americana, com muita frequência, usar clindamicina para tratamento de MRSA. Você tem suspeita de infecção por Staphylococcus aureus, clindamicina. No Brasil, isso é um desastre. Aqui em Brasília, então, nossa senhora, pelo amor de Deus. Quem foi meu residente sabe que eu fico revoltado quando alguém prescreve clindamicina aqui para cobrir infecção de pele e partes moles, porque em Brasília, de maneira muito exuberante, mas no Brasil todo, a resistência de Staphylococcus aureus, de uma forma geral, a clindamicina é muito alta. Tem mais de 50% de resistência. Aqui em Brasília, em torno de 70% de resistência. Então, mesmo os Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina, não é só MRSA, não. Então, clindamicina não é uma boa droga, mas quando você vai ver a literatura americana, não é assim. Então, você tem que conhecer muito bem sua epidemiologia local para você saber exatamente o que você vai fazer. Então, uma outra coisa que é muito frequente, falando de terapia intensiva, infecção primária de corrente sanguínea. Então, quando você olha a literatura internacional, as pessoas falam muito sobre gram-positivo. A nossa realidade é outra. A gente tem muito gram-negativo em infecção primária de corrente sanguínea. Muito gram-negativo. Se a gente for olhar o nosso hospital que a gente trabalha junto, é majoritariamente gram-negativo. Né? Quase não tem gram-positivo. Então, assim, isso muda muito e tem que tomar muito cuidado na literatura que você está utilizando e no local onde você está atuando, para você ter certeza do esquema que você está utilizando é adequado para aquela doença que você está pensando. E não pode ser, estou pensando numa infecção. Não. Eu estou pensando numa celulite. E a celulite, o mais provável é que seja Staphylococcus aureus ou Streptopiógenes. Opa, eu já sei que aqui em Brasília, Staphylococcus aureus é muito resistente à clinda. Então, clinda eu não posso usar para esse tratamento.
Mas se é muito... Perfeito. Vou usar... Mas aqui tem pouco MRSA, então posso usar cefalexina, não preciso usar Bactrim necessariamente de cara. Ou posso usar o Bactrim se eu quiser. Então, veja, eu dei o nome para uma doença, então eu dei o diagnóstico, eu disse qual é o patógeno principal e agora eu estou escolhendo um antibiótico baseado nisso. A gente tem que escolher esquema antimicrobiano com essa linha de raciocínio. Não dá para ser... tinha um negócio no Rio que eu não escuto tanto aqui, que eu ficava louco com isso, que tá com HIT infeccioso. HIT infeccioso. Verdade. HIT infeccioso é um negócio que deixa o infectologista enlouquecido, né? O que é HIT infeccioso, bicho? Aumentou leuco e PCR, né? Aumentou leuco e PCR e está infectado. Tudo está infectado. O paciente está infectado. Beleza, gente, mas infectado aonde? É o quê? O que está acontecendo? Qual é o foco? Né? É isso que vai determinar o que a gente vai fazer uma escolha adequada de antimicrobiano. Eu vou fazer um paralelo pegando o que a gente usou no começo da conversa, falando que, germe multi-R vai matar mais do que doença oncológica. Alguém trata... O paciente tem um câncer, vamos fazer quimioterapia. Começa a quimioterapia. Qual câncer? Desse jeitinho. Não é assim? Não. Qual tipo celular, qual a localização? Não, pô. Ele perdeu o peso, fez um raio-x de tórax, tem uma massa lá, é um câncer. Começa a quimioterapia, pô. Começa de onde? Começa todo dia. Não é assim que a gente faz? Claro que não, Isso, né? não, né? Mas pra infecção né? O cara fez lá, o paciente tá com febre, viu uma leucocitose, é uma ITU, é uma infecção urinária. Não, bicho, ele não tem nem sintoma urinário. Não, mas eu coletei um EAS e é infeccioso. Nossa, e aí? Existe o EAS infeccioso? Fala aí pra gente. Que esse, aliás... Eu vou falar olhando pra câmera. Qual câmera? Aquela câmera ali, ó. Pra aquela lá, pra central. Aqui, porque... Não existe EAS infeccioso. Não existe. Na edição pode fazer assim. Não existe. Então, assim, eu tenho pra mim que... Essa história do EAS infeccioso, ela mais atrapalhou do que ajudou e provavelmente até ajudou a matar algumas pessoas, por conta de que chega lá o vovô, a vovó no PS, aí sonolento, existem várias causas para isso, uma delas é infecção, e aí sem nenhum motivo aparente vai lá e pede um EAS. Mas o paciente também está com tosse produtiva, tem uma ausculta bem positiva, está dessaturando. Então, muito provavelmente, estatisticamente falando, esse paciente tem uma pneumonia. Ele é um acamado, tem disfagia, mas pedem o bendito EAS. E aí vem um EAS alterado. E aí começam a tratar esse EAS. Não se sabe com o que, por quê, e o paciente não tem queixa urinária alguma. É uma catástrofe, porque depois esse paciente vai, interna, é tratado, volta para casa, depois ele vai ficar com uma história de que ele tem infecção urinária de repetição, porque toda vez que ele vai no PS, ele tem um EAS infeccioso, e aí começa um ciclo de antibiótico, daqui a pouco esse paciente está coleta uma urina, vem uma bacteriúria assintomática. Exatamente, tá vendo? E não consegue esterilizar essa urina, porque às vezes nunca vai esterilizar mesmo, e aí esse paciente vai tomando antibiótico, até que fica com um germe, uma boa Kleb, Carba-R e por aí vai. Cara, eu vou te contar... Vou te contar uma historinha e vou complementar isso que você está falando, assim. Isso é péssimo, essa questão do EAS infeccioso. Pedir EAS para quem não tem sintoma urinário tá errado, né? Sim. Isso já vai de cara. Então, e quem tem sintoma urinário não precisa de EAS. Então, o EAS não é o hemograma do xixi. Boa. Parem de pedir EAS para ver infecção. A única função do EAS é ter valor preditivo negativo para a infecção. Então, se o EAS não tem leucocitura, aquele paciente não tem infecção. Agora, se o EAS tem uma leucocitura, ele pode ter infecção, ele pode estar desidratado, mulheres podem ter alterações hormonais, pode ter nefrolitíase, ele pode ter 1 milhão de coisas que justificam aquele EAS alterado. Mas tem muitos leucócitos. E daí? Exato. Se não tem sintoma urinário, esse EAS não tem valor nenhum. Então, não peça EAS ou urina 1 para quem não tem sintoma urinário. Quem tem sintoma urinário não precisa de exame de urina,
o diagnóstico está feito. E por que isso é um Aí problemaço? você vai pedir urocultura para depois a gente ajustar o antibiótico. E o EAS serve demais para quê? Serve demais para uma cetoacidose diabética, para a gente ver cilindros, para a gente ver causas, diagnósticos diferenciais de insuficiência renal, serve para várias outras coisas, mas para isso especificamente não é uma boa ideia. E por que isso é um problemaço? Pegando a história que você falou, chega lá o vovô, o idoso numa emergência, velha história, né? Ah, tá rebaixado. Não consegue referir queixa. Legal. Então faz o rastreio infeccioso dele de maneira adequada. Se você acha que ele está infectado, você acha que tem uma infecção, não chame de infecção, tente fazer um diagnóstico. Porque ele pode, primeiro, inclusive estar desidratado, então não precisa nem de antibiótico. Segundo, porque se ele tiver uma infecção e você tomar de cara que aquele EAS infeccioso for um EAS que de fato denota uma infecção, você pode errar grosseiramente no tratamento desse paciente. Vou dar 2 exemplos. Se esse paciente chega lá, não está contactuando bem, e você resolve começar, por causa de um EAS, um ciprofloxacino. E ele, na verdade, tem uma pneumonia que você não fez raio-x, não fez tomografia, não fez a propedêutica adequada. Qual é a principal agente de pneumonia comunitária, Dr. Rodrigo Biondi? Pneumococo. Pneumococo. Ciprofloxacino tem cobertura adequada para pneumococo? Não. Vamos errar. Vamos errar grosseiramente. O paciente vai piorar. Volta séptico, pior, vai a óbito. Situação real de vida. A gente costumava, quando eu trabalhava lá no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, lá no Rio de Janeiro, lá era referência para meningite no estado. E a gente costumava dizer com muita frequência que existia meningite urinária. Por que a gente brincava de meningite urinária? É uma brincadeira para se referir à quantidade enorme de pacientes que a gente recebia, que estavam com meningite, que a abordagem inicial deles nos prontos atendimentos, de pacientes jovens, inclusive, era coletar a urina e dar cipro porque tinha um EAS alterado. Então, você imagina, um paciente jovem, de 20, 30 anos, começa com um quadro de cefaleia, febre, rebaixa nível de consciência, levam ele para a UPA. E na UPA, não acham o foco dele, porque ele está rebaixado, ele não consegue dizer que ele não está com infecção urinária, mas ele antes estava acordado, ele obviamente diria que estava com uma disúria e alguém diria, ele estava com disúria. Né? Não diria nessas palavras, mas né? Dá para coletar essa história. E é muito infrequente um homem jovem, por exemplo, ter ITU, e muito menos uma ITU que deixa ele rebaixado, né? Sim, então, tudo bem. Já é sepse. E aí as pessoas, esse paciente obviamente não está se hidratando, ele está desidratado, coleta uma urina, está extremamente concentrada porque é desidratação relacionada à não ingesta de água e ele tem uma meningite, vem um EAS alterado e dá um cipro para esse paciente. Essa história ela não se repetiu 1 ou 2 vezes. Ela se repete várias vezes. E aí você chega lá, funciona, e o paciente tem uma meningite horrível, que o cipro, obviamente, não tem cobertura adequada para pneumococo no sistema nervoso central, pneumococo algum. Então, a propedêutica, o diagnóstico adequado, dar o nome certo para a doença, muda tudo. Muda o prognóstico do paciente, muda a escolha de antimicrobiano, muda o desfecho daquele paciente. Então, isso é extremamente importante. E o que a gente está brincando aqui de falar que EAS infeccioso não existe, e que eu falo isso com muita frequência de fato, foi muito engraçado. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu comecei lá no hospital universitário, e aí logo veio uma residente discutir comigo, de uma outra especialidade clínica também, que ela estava lá na emergência, e aí tinha uma paciente que tinha acabado de ser admitida, e ela falando que, mas o paciente tem um EAS infeccioso. E eu falei, mas por que tem EAS infeccioso? Diz para mim. E a menina, obviamente, não estava acreditando em mim, porque eu era mais novinho, né? Eu ainda sou bastante novo, ó, mas eu era mais novinho. Era mais novinho ainda, e aí a menina não estava levando muito a sério o que eu estava falando. Eu falei, mas por que você acha que é uma EAS infeccioso? Porque tem leucocitura. Eu falei, leucocitura pode ser desidratação, não é. Porque tem bactéria 3 cruz. Eu falei, isso não tem menor valor no EAS, isso não tem nenhuma predição em relação à cultura positiva. Não, mas aí vem o punchline de todo mundo, né? Mas tem nitrito positivo. Agora ferrou. Agora, como é que eu vou tirar você dessa? Como é que você vai me dizer que nitrito positivo não é um EAS infeccioso? Bom, quase toda a enterobactéria é capaz de produzir nitrito na urina. Então você estiver colonizando. Você está confirmando que tem uma bactéria na urina, então? Tô confirmando.
Ué, mas tem bactéria na urina, tem infecção urinária. Não, porque tem uma coisa, e aí por isso que a gente tem que dar nome para as coisas, tem uma entidade nosológica chamada bacteriúria assintomática. Então, o indivíduo pode ter bactéria na urina sem que essa seja a causa da infecção. E aí, por isso que você tem que saber exatamente qual é o foco. Se é de fato uma infecção, não estou dizendo que não existe infecção urinária, tá, gente? É óbvio que existe infecção urinária. Mas infecção urinária é um conjunto de sinais e sintomas bem conhecidos, bem estabelecidos. E esses sinais e sintomas não envolvem isoladamente um EAS infeccioso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa que você falou, dar nome para infecção, que geralmente vai ser infecção urinária, pneumonia, isso é extremamente... E aí, a partir desse sítio, né, a gente vai pensar na microbiota mais prevalente, mais incidente ali naquele local que você está trabalhando, também é extremamente importante, porque eventualmente a gente recebe a cultura, né? E a depender do sítio, mesmo na cultura apontando uma alta sensibilidade, a gente precisa entender que nem todo antibiótico penetra em todos os tecidos. Então, a escolha do antimicrobiano, ela deve ser levada em consideração o sítio e a penetração, a concentração do antimicrobiano. Um caso clássico é se você tiver uma infecção por MRSA, uma pneumonia por MRSA, e usar um antibiótico, a daptomicina, ela é degradada pelo surfactante pulmonar e vai ser igual a nada. Mas, no antibiograma, ela vai estar como sensível à bactéria, Staphylococcus, ela é sensível à daptomicina, mas a daptomicina no pulmão não vai agir. Então, mesma coisa, alguns antifúngicos que a gente pode fazer se você tiver uma candidemia, ou se a gente tiver sítio pulmonar, sítio urinário, então a gente saber onde que qual o sítio da infecção é muito importante. Muitos anos atrás eu trabalhei com um infectologista que ele ficava completamente contrariado quando ele ia passar a visita. Isso aqui parece uma pneumonia ou infecção urinária. Ele, não, filho, decide aí o que é. Ou é pneumonia ou é infecção urinária. Às vezes a gente não sabe. Às vezes realmente o quadro é complicado. Difícil, agora... mas a maioria das vezes não é para ser chutado. A maioria das vezes não é assim. Às vezes é difícil mesmo, mas é às vezes. Às vezes, exato. Agora, continuando aqui, você... Mas só para complementar isso, cara, tem duas coisas importantes aqui. Só para fechar essa seara aqui do antibiótico empírico e saber exatamente qual é o foco. Uma coisa que é terrível é aquela coisa assim, protocolo de sepse. Maravilha, hein? Protocolo de sepse é maravilhoso, tem que ter, né? Sepse mata... gente pra cacete. Mas é assim, protocolo de sepse tazocin, né? Piperacilina tazobactam. Pum! Qual é o foco? A gente teve um caso em comum de alguém ter feito isso, e esse caso era uma meningite. E piperacilina tazobactam não é adequada, não tem penetração adequada para o sistema nervoso central para tratar meningite. Então, essa coisa de não dar nome acaba... levando a desfechos ruins. E aí uma coisa que... Você estava falando do antibiograma, do sítio de penetração, é por isso que eu lembrei do tazocin. Uma vez o antibiograma lá, você escolher de forma adequada o antibiótico, tem que levar em consideração o sítio, e precisa lembrar o seguinte, e aí momento revelação, né? Tem muito aluno e muito residente que fica chocado com esse momento revelação. O melhor antibiótico não é o de menor MIC. Sabe que minha filha agora faz isso, né? Então, o melhor antibiótico não é o de menor MIC. Então, a relação não existe comparação entre MICs de antibióticos diferentes. Então, o MIC do ciprofloxacino não é comparável com o MIC do meropenem, que não é comparável com o MIC da amicacina. O MIC é uma relação entre um antibiótico e uma bactéria. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que olha o antibiograma tudo sensível e escolhe o que tem menor MIC. Isso está errado. Essencialmente errado. Isso está essencialmente errado. E tem outra coisa importante que agora o BRCast bota como o I
E aí, às vezes, é um bom antibiótico, Isso. seria uma boa opção. Ah, mas está intermediário. Isso. Então, intermediário explique. não existe, né? Intermediário é sensível com exposição aumentada. Na verdade, Exato. é só fazer uma dose mais alta do antibiótico. E não quer dizer que vai ser um desfecho pior. Isso é muito clássico para pseudomonas, tá? Então, Isso. o I na pseudomonas significa, na verdade, o que a gente chamava antigamente de dose para pseudomonas. Isso. Então, é ciprofloxacino, tipo ciprofloxacino... 6 em 6 horas. Isso, ou ciprofloxacino de 8 em 8 horas. Sim. Então, o I significa dose para pseudomonas, né? Na pseudomonas. Não quer dizer que é resistente ou pior do que os outros que estão com S ali, de forma alguma. Inclusive, um antibiograma de pseudomonas que tem tudo S e I é multissensível, né? Não tem multiresistência ali. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é para excluir o que tem I ali. Às vezes, aquele antibiótico é sim a melhor escolha. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tiver alguma dúvida quando estiver olhando isso, chama o seu infecto de estimação ali para a gente poder explicar para você. Não tenha medo. Então tem que tomar muito cuidado, porque o que determina qual é o MIC ideal para cada antibiótico são os parâmetros de farmacocinética e farmacodinâmica para aquele antibiótico em relação àquele grupo de bactérias. Então, para cada antibiótico tem um MIC ideal ou um MIC máximo que você pode ser utilizado, e eles não são comparáveis entre si. Ah, André, então eu tenho que saber o MIC para cada bactéria, para cada antibiótico? Mas isso é muito difícil. Por isso que tem uma especialidade chamada infectologia, que as pessoas fazem 3 anos de residência. Às vezes 4, se você fizer um R4. E a gente, quando vai treinando, por isso que os meus residentes rodam com o André, a gente vai treinando, a gente vai ficando acostumado até que acerta, quando você vê, na maioria das vezes, e de vez em quando pega o telefone e liga pro Depois pro de André. vir um tanto de vezes e entender os parâmetros de farmacodinâmica, como aquilo funciona, aí você consegue saber qual é o melhor antibiótico para escolher. Então, a escolha do antimicrobiano ali é uma mistura do sítio de penetração, então qual é o antibiótico mais adequado, com o MIC ideal daquele antibiograma que você está vendo ali para cada antibiótico, e com um perfil de efeitos adversos toleráveis que você está colocando ali para cada um daqueles antimicrobianos para aquele paciente especificamente. Então, não existe um one size fits all, né? Claro. Você tem que saber individualizar aquela situação de acordo com o antibiograma. E isso, de fato, exige algum estudo. Tem que estudar, tem que olhar, tem que entender de PKPD, né? Tem que entender de penetração, tem que entender de eventos adversos relacionados àqueles antimicrobianos para poder fazer uma escolha qualificada. Uma coisa muito importante também que a gente tem que levar em consideração aqui é que a velocidade com que a gente vai começar o tratamento e quando a gente tem essa necessidade de começar muito rápido, sabidamente na sepse e no choque séptico, a gente vai colocar o espectro um pouco maior a despeito desse risco de multiresistência. Mas quando a gente tem um paciente com uma infecção, salvo raras exceções, né? Por exemplo, meningite não dá para esperar de jeito nenhum. Quando a gente tem um paciente com uma suspeita de infecção e ele não tem disfunção orgânica, ou seja, ele não tem sepse, dá para a gente esperar, discutir, ligar, ver a microbiota e eventualmente até fazer alguns testes moleculares que têm resultado em horas, né? Então, e aí com esse teste a gente fazer um antibiótico bem ajustado para aquele paciente e aí sim também entendendo o sítio de penetração desse antibiótico. Esse seria o cenário ideal. Então, vamos para um cenário possível. Um paciente com uma sepse de foco pulmonar, ele é entubado no PS, a gente faz um lavado broncoalveolar, um aspirado, e consegue fazer um painel molecular e vem um estrepto. Então, a gente pode estreitar esse espectro antimicrobiano, pode fazer um antibiótico mais específico com muita segurança, correto? Correto. Então, existem 2 estratégias, né, para a gente dar nome aqui para as coisas. Então, tem a estratégia de escalonamento e a estratégia de descalonamento. A estratégia de escalonamento, ela é geralmente optada nas situações em que os pacientes estão relativamente estáveis, né, que é a imensa maioria dos pacientes, né? O paciente que chega no PS, mesmo os que vão internar,
né? A maioria deles está estável. A maioria não é de sepse. Uhum. Então, a É a maioria está pirâmide, estável. né? A pirâmide, a base da Exatamente. pirâmide, infecção, acima sepse e depois choque séptico, porque tem Isso. menor número, graças a Deus. Então, a estratégia nesses pacientes estáveis, a estratégia mais frequente e adequada para tratamento adequado e proporcional àquela situação é de escalonamento. Como é que é isso? Você começa pelo espectro mais baixo possível. Então, conceitualmente, em infectologia, a gente sempre vai tratar pelo menor espectro adequado para aquela doença. Você não vai dar amplo espectro para todo mundo que não precisa, né? Então, você vai tratar com o menor espectro possível de tratar aquela doença. Você começa pelo menor espectro e avalia como esse paciente vai evoluir. Evoluiu bem? Então, para dar um exemplo prático, o paciente internou com essa pneumonia. Ele chegou lá, é uma Pneumonia com indicação comunitária grave. comunitária grave com indicação de internação. Você vai começar a amoxicilina com clavulanato, ou vai começar a ampicilina sulbactam, ou vai começar amoxicilina com sulbactam, ou vai começar com ceftriaxone, o que for o protocolo da sua instituição. Esse paciente melhorou? Ótimo. Resolveu. Isso é a maioria dos casos. Esse paciente... E só um parênteses aqui. Lembrando que ele tem 72 horas para a gente dizer se esse paciente... A resposta está adequada ou não. Se a resposta está adequada ou não. Ninguém Não é... Ele fez mais uma febre, Isso. ele ligou na noradrenalina, não, é resistente, vamos para tazocin, depois vamos para mero, depois vamos para... Calma. Respira fundo. Respira fundo. Tem uma musiquinha que canta na escola dos meus filhos que é calma, respira, ouça as batidas do seu coração. Calma, cara. Vai ficar tudo bem. Liga pro seu infecto de estimação e discute com ele. Não precisa 12 horas depois. Ainda vai ter um pico febril. O PCR ainda pode aumentar um pouquinho. Mas o paciente clinicamente ficou estável, melhorou, você tá olhando para ele, ele tá... Né? E a medicina se faz assim, né? Vendo o paciente, né? Não adianta olhar só a evolução, tem que ir lá, botar olhar a mão só os exames. Isso, tem que ir lá, botar a mão no paciente, conversar com ele, examinar de maneira adequada. Então, isso é importante na medicina. Você tem que ver o paciente. A medicina é feita do paciente. Então, melhorou? Ótimo. Esse paciente, por algum motivo, depois de 24, 48 horas, não melhorou, está piorando, antes disso, né, está piorando, é importante que a gente considere escalonamento e avaliar de acordo com a proporcionalidade desse problema. Agora, essa é a estratégia de escalonamento. Então, conforme a gravidade do paciente, você vai escalonando o espectro antimicrobiano. Agora, a outra estratégia é a estratégia de descalonamento. Então, o paciente chega gravíssimo, está séptico, está grave, né? Choque séptico, como você falou, foi para ventilação mecânica, entubado. Mesmo esse paciente, eventualmente, pode receber um espectro um pouco menos amplo. Mas, como ele está muito grave e a gente tem menos margem de manejo, ele vai precisar de um espectro um pouco mais ampliado do que aquele mais simples que a gente começou inicialmente. E aí a gente começa um espectro um pouco mais amplo, que também, amigão, não é meropenem com linezolida, né? Não é ceftazidima avibactam com teicoplanina. Vamos com calma, né? Esse paciente pode receber um ceftriaxone com vancomicina, né? Ou um tazocin, talvez não, dependendo das doenças de base. Se for um DPOC, sim, mas se for um paciente jovem com uma pneumonia comunitária, um espectro um pouco mais amplo é razoável de se pensar. E aí você vai coletar amostras de cultura para conseguir descalonar. Isso. Então, ou vai coletar cultura de aspirado traqueal, vai coletar hemocultura, dado que é uma sepse, tem indicação de coleta de hemocultura. Se tiver acesso a ferramentas diagnósticas rápidas, como, por exemplo, os painéis moleculares multiplex, que já dão quais são as bactérias ali presentes na secreção traqueal, no lavado broncoalveolar, junto com o mecanismo de resistência em 2 horas, se tiver acesso a isso, maravilhoso. Porque aí você vai conseguir saber se o seu espectro está certo ou se você pode descalonar ou, eventualmente, escalonar, se for necessário, dependendo do resultado que vem. Então, isso depende da situação. Essa é a estratégia de descalonamento. Na estratégia de descalonamento, é muito frequente, por exemplo, em pacientes neutropênicos febris que já são colonizados por germes
sabidamente multiresistentes. Então, você começa, como você sabe qual é a colonização dele, você começa com um espectro muito amplo, espera os resultados de cultura e vem descalonando de acordo com os resultados de cultura que vão saindo. Então, ele tem um altíssimo risco de evolução para formas graves. Então, imagina um neutropênico febril que já é colonizado por uma KPC e está chocado. Você vai começar com um espectro muito amplo para aquilo, né? Então, por exemplo, uma ceftazidima avibactam. E quando sair o resultado da hemocultura dele, que frequentemente é positiva, veio uma E. coli SBL. Você vai passar para um meropenem, ertapenem. Se o paciente já estiver estável, ciprofloxacina oral, né? Então, isso vale dizer também, né? Quando o paciente estabiliza, transicionar o tratamento de venoso para via oral é muito bom. Né? Tem um amigo nosso, o Alexandre Cunha, que brinca, né? A bactéria não sabe de onde o antibiótico está vindo. Se está vindo da boca ou se está vindo da veia. Então, se tiver a concentração adequada lá no sangue, vai funcionar do mesmo jeito. É só você dar a dose certa via oral. Né? E aí, a gente tem que acreditar na cultura, né? A gente recebeu a cultura e essa cultura tem um germe, seja perfil de resistência ou não, mas não tem, por exemplo, um gram positivo, por que manter a vancomicina? Né? Então, a gente tem que acreditar e retirar aqueles antimicrobianos que não estão cobrindo o que a gente está querendo tratar. Exatamente. Se você não vai acreditar na cultura, nem pede, né? Exatamente. Mas peça e acredite. Porque ela vai servir para guiar o seu tratamento de maneira adequada, seja para escalonar como para descalonar. Isso reforça a necessidade das culturas serem coletadas no momento adequado. Tem que coletar logo antes de começar antibiótico, etc. É óbvio que no choque séptico, você não vai esperar coletar cultura para começar antibiótico, né? Mas, idealmente, as culturas precisam ser coletadas antes de se começar o antibiótico. Fazer a propedêutica adequada da doença, que é uma coisa que a gente tem falado aqui com muita frequência, é super importante. Então, coletar as amostras biológicas para a cultura em momento oportuno é fundamental para o gerenciamento adequado de antimicrobianos e reduzir a multiresistência. Então, se você acha que o paciente tem uma sepse urinária, já que a gente falou tão mal de infecção urinária, vamos falar bem. Se você acha que o paciente tem uma sepse urinária e você vai começar antibiótico para ele, pelo amor de Deus, coleta hemocultura antes de começar antibiótico e tenta coletar urinocultura. Isso pode ser um desafio, porque nem sempre a pessoa quer fazer xixi, né? Então, enfim, se der para passar uma sonda eventualmente nessa situação, mas nem sempre vai precisar de sonda, colete a urinocultura. Não deu, ok, mas garanta que coletou a hemocultura pelo menos. Né? Lembrar que na sepse é fundamental o começo de antibiótico o quanto antes, na primeira hora. Isso. Né? Quanto mais horas se passam, mais a taxa de mortalidade vai aumentando. Isso. Em torno de 7% por hora. Né? Isso. De fato, que se você demorou 3 horas... E ainda considerando que o paciente não sabe disso e ele demora para vir para o hospital. Exatamente. Então, essa hora já está contando, não é o horário que ele está no hospital, essa hora está contando desde que ele tem a disfunção orgânica. Então, tem que lembrar o seguinte, se você começou na primeira hora, ele tem 7% de chance de morrer. Se você começou com 3 horas, ele já tem mais de 20% de chance de morrer. Então, precisa começar o antibiótico rápido, mas a propedêutica precisa ser rápida também. Porque, apesar de você reduzir a mortalidade, você pode aumentar a mortalidade a posteriori se você não fizer o diagnóstico correto, né? Exato. E não tiver as culturas coletadas de forma correta, isso vai ficando cada vez mais complexo a depender do nível de grau de assistência que esse paciente já teve, se já é um paciente que já teve múltiplos contatos com serviços de saúde, etc. Então, o timing da coleta da cultura é fundamental. E acesso a ferramentas diagnósticas rápidas também muda o desfecho do paciente de maneira importante. Você consegue tratar o paciente adequadamente, descalonar de maneira adequada também. Então, tudo isso é importante. E isso volta lá atrás, quando na primeira pergunta que você me fez, mas quais são as estratégias para acabar com a multiresistência, né? Acesso a ferramentas diagnósticas, acesso a antimicrobianos adequados, é um ponto fundamental disso no mundo inteiro. Então, não adianta nada a gente aqui... porque hoje a gente vive um mundo globalizado, né? Então, não adianta nada eu ter acesso aqui no Lago Sul a uma ferramenta multiplex de diagnóstico, duro, se no hospital de Ceilândia não tem. E também não tem um antibiótico que precisa para tratar o paciente que está lá. Né?
Primeiro tem uma questão humanitária aí, que isso, né, tem a questão do absurdo dessa disparidade, mas também tem a questão do One Health que eu falei. Essa bactéria, ela não está só ali. Ela está no mundo, na comunidade. Está naquele hospital, vai para a rua, vai para todos os lugares. Então, todo mundo precisa ter acesso a ferramentas diagnósticas adequadas, ferramentas terapêuticas adequadas em infectologia para você conseguir tratar. As doenças infecciosas, elas são doenças com importante base social, assim, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra. Porque as doenças infecciosas afetam a população toda de uma forma geral. É óbvio que as populações menos favorecidas ou mais desfavorecidas, elas sofrem mais, porque têm menos acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos em infectologia. É verdade. Mas não dá para as pessoas acharem que eu tô aqui no meu quadradinho de classe AAA e isso aqui nunca vai chegar em mim. Vai chegar, porque não existe barreira à transmissão das doenças infecciosas. Uhum. Então, por uma questão social e de saúde, o acesso precisa ser igual para todo mundo, para tratamento, né? E aí, assim, a gente já falou sobre o espectro, já falou sobre a escolha adequada, o diagnóstico, e acho que vale a pena uma coisa que a gente falamos sobre a migração e VVO, que ela é adequada na maioria das vezes, quando existe um antibiótico, o paciente tem possibilidade de receber pelo tubo gastrointestinal e a cultura permite isso. E também tem o tempo do antimicrobiano, né? Então, lembrando que a bactéria não tem calendário também, né? Então, existe o ciclo biológico, é claro, mas fala um pouquinho sobre aquela iniciativa Shorter is Better. Então, que eu acho fantástico, a gente tem cada vez mais diminuído o tempo de antimicrobianos. O antimicrobiano é uma ferramenta terapêutica relativamente recente, digamos assim, né? Nos últimos 100 anos que existe. E o manejo, a medicina baseada em evidência para definição de tempo de tratamento é uma coisa mais recente ainda, né? Sim. De modo que a definição de tempo de tratamento de antimicrobiano sempre foi algo muito aleatório, né? E, historicamente, nos primeiros tratamentos antimicrobianos, as pessoas faziam ideia de como se fazia aquilo, né? Quando surgiu a penicilina, como é que você faz? Então... vai dando aí. Vai dando e vai vendo. E eles literalmente... Vai dando e vai vendo é também uma frase do Alexandre Cunha. Então, muito citado aqui. Referência de todos nós para infectologia. E era literalmente vai dando e vai vendo. Vai dando e vai vendo, vai dando e vai vendo, vai dando e vai vendo. Só que o que eles descobriram em determinado ponto, os pesquisadores lá, há 80, 90 anos atrás, que estava havendo uma indução de resistência muito grande nos tratamentos curtos. Uhum. Isso era o que eles achavam. Porque, na verdade, o que eles estavam fazendo não era tratamento curto, era subdose de antibiótico. Então, por isso que estava desenvolvendo resistência. Mas, a partir daquele momento, isso a gente sabe olhando para trás, né? Porque a gente descobriu qual é a dose adequada. Mas, a partir daquele momento, as pessoas falaram, não, então... eles faziam vai dando, vai vendo, eles iam melhorando, o paciente melhorava, com 3 dias suspendia a penicilina, sei lá, uma pneumonia. Com 3 dias melhorou, ele suspendia. Uhum. E aí o que se viu é que vários pacientes começaram a desenvolver bactérias resistentes, que a penicilina não funcionava mais, e eles começaram a achar que o problema era o tempo de tratamento. E aí, a partir daí, então, estendeu-se o tempo de tratamento para 10 dias, 14 dias, 21 dias. Uhum. Isso se tornou uma arbitrariedade, historicamente. E é somente aí nos últimos 20 anos, mais fortemente nos últimos 10 ou 5 anos, que a gente começou a ter trials para ver tempo de tratamento. Não só qual a melhor droga para tratar, mas o tempo de tratamento. E a gente tem visto tempos cada vez mais reduzidos. Aí quando você faz a dose adequada, você não precisa de um tempo prolongado de tratamento. Então a gente tem visto estudos cada vez mais interessantes e de diversas áreas. Então a gente tem para... pneumonia, a gente tem para osteomielite, a gente tem para infecção osteoarticular, a gente tem para sinusite, infecção intraabdominal, tem o do New England, que é um clássico de infecção intraabdominal. Stop trial.
para sinusite, para infecção de pele e partes moles. Então, a gente tem para uma série de infecções. E, mais uma vez, lembra que eu estou dando o nome das infecções aqui, né? Porque para cada uma delas é um tempo diferente também de tratamento, né? Infecção do trato urinário. Então, a gente tem trial para isso tudo, para mostrar que, você não precisa mais de 10 a 14 dias de tratamento para tratar uma sinusite, né, amigão? Você pode dar 5 a 7 dias. Uma infecção de pele e partes moles, uma celulite, a mesma coisa. Uma pneumonia, a mesma coisa. Tem estudos de 3 dias de pneumonia. Né? Que eu não sou tão ousado a esse ponto, mas tem. 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 E funciona. E funciona. Exatamente. Então, daqui a pouco o pessoal vai falar assim, e se eu só der uma dose? Mas, enfim, a gente tem cada vez mais evidência de que tempos ditos curtos, que não são curtos, é porque os outros eram longos. Os outros é que estavam errados. Né? A dose estava errada, os outros estavam... E era uma arbitrariedade. Então, o tempo ideal tem se mostrado cada vez menor nos estudos randomizados. O que é interessante dizer aqui é que isso não quer dizer que a ideia do vai dando e vai vendo está errada. Sim, para casos mais complexos. Porque o tempo é curto, são 5 dias para tratar uma pneumonia, se o paciente ficar bem com 5 dias. Né? Se com 48, 72 horas ele ficou afebril, hemodinamicamente estável, se o tratamento... se os marcadores inflamatórios caem, se o paciente está clinicamente bem, não é assim, deu 7 dias e ele ainda está com droga vasativa ali, vamos suspender. Deixa ele... Não é assim, Você né? não está vendo o doente, Isso. Né? Então não é uma coisa de tempo estanque. Então a gente usa cada vez tempos padrões mais curtos, né? E reforço aqui, para cada... Você tem que dar o nome da doença para você saber o tempo de tratamento também. Mas o vai dando e vai vendo continua valendo. Você vai suspender nesse período se o paciente estiver respondendo ao tratamento, estiver bem clinicamente. Claro. Se ele não estiver melhorando, ou se ele não estiver melhorado, ou você vai ter que considerar entre estender tempo, então escalonar, fazer diagnóstico alternativo, né? Então, diagnóstico uma complicação, diferencial. tem um empiema, tem alguma outra coisa. E nesse sentido, que é onde a gente usa com mais propriedade alguns marcadores, a saber a procalcitonina. Como que é o uso racional, já que é um insumo caro, como que a gente deveria utilizá-la de uma forma racional para ajustar esse tempo de antimicrobiano? A gente tem que tomar cuidado que a procalcitonina tá virando um novo PCR, né? Tem gente que pede procalcitonina para tudo. E todo dia. Então, e todo dia. Que não tem sentido. Não tem o menor sentido. Então, por que a gente sabe que procalcitonina está validada, tá? Para, especialmente, reduzir tempo de antimicrobiano em infecções bacterianas bem estabelecidas. Então, pneumonia, por exemplo, isso está bem claro. Então, em pneumonia bacteriana, você pode suspender o antibiótico quando a procalcitonina caiu abaixo de 0,5 ou se ela reduziu 80% do valor inicial. Então, se ela era 10 e passou para 2, você pode suspender. Ou seja, a gente precisa de um valor basal ou esse menor do que 0,5. Exatamente. E aí, isso está bem validado para pneumonia. Para outras coisas, aí entra numa seara meio cinzenta, né? A gente tenta usar a procalcitonina hoje para diferenciar infecções bacterianas de viral. Então, isso ajuda, de alguma forma, na definição de você manter o antimicrobiano ou suspender em infecções que parecem ser claramente virais. Então, o paciente... Ou situações de inflamação sistêmica muito importante, como a pancreatite. Exatamente. A gente pode tem que tomar cuidado, ajudar... que a pancreatite eventualmente pode aumentar um pouco a Procal. Mas o que ajuda a diferenciar bastante de infecção viral de bacteriana. Agora, qual é uma situação que não deve ser utilizada a Procal, por exemplo? A Procal não deve ser o direcionador de começo de antimicrobiano, por exemplo, numa sepse. Perfeito. Independente do valor da Procal. Então, o paciente está séptico, a sua suspeita clínica é de sepse, nem peça a procalcitonina ali naquela hora. Ela pode atrapalhar. Ela pode atrapalhar, porque se ela vier negativa, você não vai começar o antibiótico. Exatamente. Então... Deve começar. Não se deve Ela pedir... não deve ser utilizada para guiar o início da terapia antimicrobiana. Mas, uma vez que você tem o resultado, você já decidiu que vai começar a terapia antimicrobiana, pode pedir um valor para ter o valor basal e ver lá na frente. A suspensão lá na frente. Né? Lembrando das situações em que a procalcitonina está nitidamente muito elevada e que não necessariamente é por uma infecção. Como, por exemplo, esternotomia, cirurgias
ósseas, qualquer manipulação da paratireoide, manipulação cervical pode levar. Transplante de órgão sólido com indução de timoglobulina. Lembrou bem. Demora Lembra aquele meses. caso? Demora meses para cair, semanas. Fica, a Procal explode com timoglobulina. A gente né? teve um caso, um transplante renal e de repente todo mundo preocupado, acho que era 78, 80, e aí chega o André Bon com a cara plácida assim e falou assim, não, eu tô tranquilo, isso daí não é nada não, é a timoglobulina. Mas é assim boa, mesmo. boa. Não pode. A gente, lá no HUB, eu fico lá com o pessoal do transplante renal e eu falo para nem pedir nas primeiras semanas porque não adianta nada. Vai vir uma Procal alta e demora, né? O clearance dela pós-operatório é de cirurgia cardíaca também, eu vi procalcitoninas cabulosas de elevadas. São as maiores que eu já vi na minha vida. São muito altas. E... Ok, a gente falou sobre as infecções bacterianas. Vamos, nesses minutos finais, falar sobre... Acabou, mas não acabou? Tá aí, não tá aí? E o Covid? E aí, o que a gente vai fazer? Ivermectina, cloroquina? Explica aí pra gente. Não, graças a Deus, eu acho que hoje... A gente tem um problema nesse momento aqui no Brasil, agora, nesse instante, eu não sei quando vai ao ar necessariamente, mas estamos em março de 2025 e a gente está sem a principal droga de tratamento para Covid grave de paciente internado, que é o Remdesivir no Brasil, né? Mas hoje, graças a Deus, eu lembro da gente passando visita na UTI, cara, dá até téptica, assim, é um negócio meio ruim de lembrar. Que a gente não tinha o que fazer, né? É um negócio meio desesperador. Desesperador. E aí você começa a se apegar a coisas... As mais absurdas possíveis. Mas a gente não fez. Nós não fizemos. Absurdos. Temos orgulho disso. Mas, enfim. Hoje, a gente tem um cenário completamente diferente, né? A gente tem vacina adequada, direcionada por cepa de maneira adequada, as vacinas são eficazes, tanto que... Bom, a gente tem uma redução... A gente não tem mais UTIs lotadas de pacientes com Covid. Né? E isso não foi uma mágica, isso obviamente foi a vacinação. Acho que isso não está nem sob discussão aqui. O que é super interessante, a gente tem medicações específicas para tratamento de Covid-19 com eficácia comprovada, tanto para as formas leves e moderadas, que é o Nirmatrelvir com Ritonavir. Não sei se a gente pode falar o nome comercial, Paxlovid, que fica mais fácil de falar. É o pode Paxlovid. ser, manda brasa. A gente não ganha nenhum jabá, aceitamos, mas não ganhamos ainda. Se quiserem patrocinar. E para as formas graves que precisam de internação, que tem pneumonia e precisam de oxigênio, a gente tem o Remdesivir, né, que é o Velcuri. E para além disso, o paciente então que vira crítico, que vai para ventilação mecânica, etc., a gente pode fazer na transição dele ali do grave para crítico o baricitinib, e ficou supercrítico, baricitinib e tocilizumab, eventualmente. Um ou outro, né? Não os dois juntos necessariamente. Lembrar que o corticoide, desde que o paciente precisa de oxigênio, também tem indicação. E a dose fixa, 6 mg dose de fixa, 100 mg. Então, a gente tem maneiras de prevenir, a gente tem maneiras de tratar hoje ambulatorialmente de forma eficaz, a gente tem maneira de tratar paciente internado de forma eficaz também. Lembrando que se o paciente fez o esquema vacinal adequado, provavelmente, estatisticamente, e na prática a gente vê isso, ele não vai ficar tão grave. Se ele ficar grave, porque alguns escapam, especialmente os que têm doença hematológica, muito... Uma observação, pacientes com linfoma ou algumas leucemias, eles ainda são alguns da população que fica um pouco mais grave, mesmo tomando vacina. O que tem uma certa explicação meio óbvia pela própria produção de anticorpos. E aí a gente vai escalonar. Usou oxigênio, a gente vai dar o corticoide, vai usar Remdesivir. Esse paciente, dependendo da idade ou alguns fatores de risco, já pode tomar o Remdesivir para prevenção de forma grave. Não é para prevenção, ele já tem a doença, mas é para prevenir forma grave. Depois que ele também caminhava no início junto com o corticoide, né? A mesma indicação. Covid grave usou cateter nasal. Cateter nasal para frente a gente já classifica como Covid grave. Ele usava Remdesivir, são tempos diferentes, e aí a gente vai escalonando essa terapia. Não me lembro o último paciente com Covid, não me lembro mesmo, talvez mais de ano que tenha ido para ventilação mecânica, pelo Covid. Vacinado, né? E vacinado, não né? Vacinado. Não vacinado
também tem muito tempo, mas assim, os que ficaram graves no final, na última onda, foram todos não vacinados, né? Não teve vacinados graves daquele jeito nunca mais. Vale dizer que tem um dado super legal do MMWR, que é o órgão americano de imunizações, mostrando, eu não vou lembrar o número exato, tá? Vou dar a ordem de grandeza, assim, mostrando a diferença de evolução para formas graves dos pacientes não vacinados, para vacinados com vacinas monovalentes, para vacinados com vacinas mais recentes bivalentes. É um negócio grosseiro, assim. A evolução para gravidade de não vacinados versus vacinados com monovalente é do tipo, da ordem de 100 vezes. Nossa. E do monovalente para bivalente, em torno de, sei lá, 3, 4 vezes. Mostrando como é que as vacinas reduziram de maneira grosseira a evolução para a gravidade, e ter uma vacina mais atual reduz ainda mais o risco em relação às vacinas iniciais das cepas que circularam antes, né? Então, bivalente protege mais atualmente quando só ter a dose antiga. Então, se você não tomou novas doses, você está na população de risco e não tomou novas doses, tome as doses, porque isso reduz de maneira significativa seu risco de evolução para formas graves. O gráfico é grosseiro, você vai ver, o negócio é super interessante como isso tem impacto. Mas eu queria trazer um outro, para a gente falar de vírus, eu queria trazer um outro tópico aqui de vírus. Manda brasa. Tem dois que eu queria. Então fala, deve ser a mesma coisa. Sincicial respiratório, que tem vacina agora, e a Zoster. Eu ia falar de febre amarela. Ah, manda brasa. Para falar de terapia intensiva. Tivemos um recente. Um caso... enfim, o desfecho não foi exatamente o que a gente queria, mas a gente hoje tem... E eu queria falar isso porque saiu uma publicação recente, brasileira, inclusive, super relevante nesse sentido. Então, a gente está tendo um aumento de número de casos de febre amarela esse ano no Brasil, vendo alguns casos. A gente até acompanhou um caso em conjunto agora. E a gente nunca teve grande evidência de estratégias interessantes para tratar febre amarela. E saiu uma publicação recente agora, fevereiro, do grupo de São Paulo, da USP, sobre troca plasmática, né, de alto volume para pacientes com febre amarela e o impacto disso na redução da mortalidade. Isso. Então, a gente já tem uma estratégia que parece ser interessante para os pacientes com febre amarela e insuficiência hepática fulminante ali, né? Então, parece agora que essa vai ser o caminho para o tratamento da febre amarela. E que é bem compatível com o que já existe, por exemplo, no manejo de insuficiência hepática fulminante, não por febre amarela, que já existe meta-análises mostrando a eficácia desse tratamento para essas outras etiologias, mas a gente não tinha isso ainda para febre amarela, e para febre amarela está se mostrando bastante interessante agora com publicações nesse sentido. Vale lembrar que febre amarela é uma febre hemorrágica gravíssima, né? Sim. A letalidade das formas graves é elevadíssima, em torno de 80%, é uma letalidade altíssima nas formas graves, e que a gente não tinha opções terapêuticas até hoje. Mas temos vacina e todos devemos tomar a vacina. Esse é o ponto. Existe vacina para febre amarela, amplamente disponível e na rede extremamente pública, eficaz. Extremamente eficaz, e tem indicação para todo mundo. Não existe pessoas no Brasil, exceto os imunossuprimidos, que não tem, e crianças abaixo de 1 ano de idade, 9 meses, na verdade, que não tenham indicação de fazer. Então, se você mora no Brasil e tem mais de 9 meses, você tem indicação de fazer a vacina de febre amarela, exceto se você é imunossuprimido ou tem alergia a algum componente da vacina, alergia a ovo, tal. Alergia grave a ovo. Como sempre. E o vírus sincicial respiratório, muito mais na população pediátrica, mas volta e meia a gente pega no painel, no adulto. Bicho, a gente está vivendo uma revolução isso, né? Legal. É muito legal isso. É muito legal. Recentemente tiveram 2 artigos que quando eu li, um eu chorei, o outro eu quase chorei. A gente tem um amigo que se chama Alexandre Cunha. Que chora por qualquer coisa. Por causa dessas descobertas. Mas o que eu chorei foi o de profilaxia PrEP injetável, com redução, com 0 casos de HIV, e isso é cura, né? Cura, sim. Cura não é cura, né? Mas é uma vacina, é quase uma vacina, porque não é uma vacina, é uma medicação que você tem que tomar periodicamente, mas que teve 0 casos de infecção, então isso é absolutamente revolucionário do ponto de vista de HIV, né? Se você tratar todo mundo que tem HIV e fizer profilaxia injetável para todo mundo que está sob risco, você... daqui a 1 hora acaba. Quando você lê esse artigo, você fala... E tem esse insight, você fala... Acabou.
né? E é um negócio lindo de ver. E a outra coisa que é extremamente revolucionária é a vacina de sincicial respiratório, que é feita nas gestantes para os bebezinhos não pegarem o vírus, né? Então, na época da sazonalidade, a gente tem os prontos-socorros e as UTIs lotadas de crianças com bronquiolite, que é uma doença que mata criança pequena, menor de 3 meses de idade, gente. Pelo amor de Deus, né? Você imagina, um negócio totalmente dilacerador para famílias, etc. E uma vacina com uma eficácia altíssima que reduz isso. Olha o impacto que isso tem do ponto de vista de saúde pública, de cuidado com as famílias, de bem-estar das famílias. Isso tem um impacto gigantesco, né? Então, isso é absolutamente revolucionário. Não à toa já está sendo discutida a implementação no SUS da vacina, né? Ok. Eu acho que a gente fomos de A a Z. É como, de vez em quando a gente tem uns casos complicados, eu falo, vamos começar antibiótico de A a Z, vamos de azitromicina, Zivox, mas a gente abordou vários temas aqui da infectologia, muito voltada para a infectologia na terapia intensiva, num paciente grave. E agora, André, eu queria que você me desse uma coisa que você não falou. Se você não falar, eu vou falar no teu lugar. O ponto crítico. O que é o ponto crítico em toda essa história da prevenção, tratamento? O que pode mudar tudo isso na infectologia, no paciente grave, no paciente hospitalar, nesse nicho? Rapaz, a gente devia ter combinado isso antes. Mas assim... O que pode mudar? Quem sabe faz ao vivo. O que pode mudar? O que é essencial? Cara, tem tanta coisa que é importante, mas o que eu diria, assim, a gente precisa disseminar mais informação, ter essa discussão multiprofissional aberta, essa conversa que a gente sempre teve. A gente tem um ambiente muito saudável de discussão dentro da terapia intensiva, um sempre escutando o outro. Eu acho que dentro da terapia intensiva, na nossa realidade ali, é isso que faz a diferença, né? Eu não vou falar que todas as outras coisas são fundamentais, que eu falei aqui sobre acesso, sobre diagnóstico, tudo isso é importante, mas eu diria que o game changer ali na nossa realidade, no nosso micromundinho, é essa discussão aqui, mas certamente não é isso que você está pensando. Não é isso que você vai falar. Tem uma coisa que é a intervenção que mais pode reduzir as infecções e tem o maior custo eficaz de todas, que esse cidadão, meu grande amigo, talvez mais do que a vacinação, e eu sou muito favorável à vacinação, é a higiene de mãos, galera. Então, é uma coisa que a gente batalha demais. Por incrível que pareça, os médicos têm uma adesão à higiene de mãos muito ruim. E eu não falo isso com nenhum orgulho. É uma batalha diária, uma batalha permanente que a gente tem. O André tem também. É uma coisa tão medular para ele, para mim, que às vezes a gente pensa em coisas a mais. Mas se a gente pensar bem, princípio básico de Hipócrates, né? Primum non nocere. Então, a primeira coisa é a gente não levar a infecção para o paciente. Existe até um questionamento sobre o uso de capote, de EPI, né? Se seria realmente necessário, desde que, uma vez a gente teve essa conversa e você falou, desde que a higiene de mão seja muito bem implementada. Então... a gente falou de coisas muito mais avançadas, entre aspas, mas Samuel está aí para não deixar a gente esquecer que a febre puerperal despencou com uma manobra extremamente simples, que era fazer as pessoas lavarem as suas mãos. O camarada 150 anos atrás já falou pra gente que precisava higienizar a mão e o pessoal ainda não higieniza a mão, né? E isso fica parecendo que é uma coisa muito basal, assim, as pessoas ficam, higiene de mãos. O impacto que isso tem na saúde dos pacientes que estão dentro do hospital é gigantesco, né? É nossa responsabilidade de transmissão horizontal de germes multiresistentes ali.
Então, se a gente não higieniza a mão adequadamente antes de tocar no paciente, depois de tocar no paciente, depois de tocar em qualquer ambiente dentro do leito do paciente, após entrar em contato com fluidos corporais, a gente é responsável por levar patógenos multiresistentes de um paciente para o outro. Isso faz uma baita diferença dentro da terapia intensiva e dentro do hospital de uma forma geral. E reforço aqui, não é só o paciente. Todo o mobiliário ao redor do paciente está colonizado pelas bactérias dele. Então, isso é uma estratégia simples, barata, rápida, fácil. Quer dizer, fácil não é, né? Que se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Pois é. Então, não é tão fácil assim, mas ela é fundamental e eu acho que deveria ter uma cadeira na Faculdade de Medicina só para falar sobre isso, porque as pessoas não se lembram de que isso é fundamental na prevenção de infecção e, consequentemente, multiresistência dentro das unidades hospitalares. Você vê, a gente discutiu aqui antibióticos que podem chegar, ou antifúngicos, alguns antifúngicos que chegam a alguns milhares de reais, né? Aí a gente passou por vacinas que, do ponto de vista populacional, podem erradicar doenças que foram catastróficas. A gente teve recente agora o Covid, mas teve pólio, teve sarampo, que está voltando, infelizmente. Agora, vírus essencial respiratório. E aí outra medida extremamente populacional, que é a higiene de mãos. São medidas tão importantes quanto escolher um antibiótico antifúngico caríssimo. E, uma vez escolhido esse antibiótico antifúngico de um custo mais elevado, tão logo seja possível descalonar, tão logo seja possível retirar esse antimicrobiano, porque é um mal necessário, né? Idealmente a gente não vai ficar dando como se fosse vitamina, até porque vitamina em excesso faz mal. Vide a vitamina D. Algum comentário final? Não, queria só agradecer a oportunidade da gente poder falar sobre temas tão importantes aqui. Pensei em várias pessoas quando a gente estava conversando. Além do Alexandre Cunha. De temas tão importantes aqui para a terapia intensiva. Queria agradecer o convite e a confiança de eu ser o porta-voz desse assunto, que tem tantos colegas nossos que poderiam também falar muito bem aqui. Vide o Alexandre Cunha. E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais um episódio do Ponto Crítico Academy. A gente vai colocar em breve em todas as plataformas. Eu convido vocês a acompanharem a Ponto Crítico Academy também no Instagram, em outras redes sociais. E as referências que o André falou, eu vou colocar também nos canais para vocês pesquisarem. A maioria desses artigos são públicos, são abertos, porque são de benefício humanitário. Então, as revistas, elas mantêm abertas. André, muito obrigado, te agradeço demais. Um grande abraço. Muito obrigado, meu amigo.